Você acompanha a partir de agora Tudo Começa em Casa. Reflexões para uma vida melhor. Apresentação de Adeilson Sales. Olá, amigos e amigas da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Estamos chegando aqui para ocupar esse espaço. Pois é, estamos aqui no nosso programa Tudo Começa em Casa. Olha que tema, né? Que título bonito, sugestivo, acolhedor e tão próximo do seu coração. Como psicanalista, como escritor, como alguém que escreve para crianças, jovens e adultos, alguém que gosta de estudar a mente humana, eu me reporto ao psicanalista e pediatra inglês Donald Winnicott, que tem um livro que se chama Tudo Começa em Casa. Então, as questões emocionais e também as questões espirituais, elas são permeadas pela educação, pela nossa relação com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as esposas, com os maridos. E tudo que acontece no mundo, de certa forma, é reflexo das coisas que começam em casa. Os espíritos nos dizem que o lar, que é a família, é a primeira oficina de trabalho. Eu poderia dizer também para você, que está aqui comigo nesse momento, que também é uma escola, também é um hospital. Então a família, o lar, a nossa casa, eu não estou falando da construção arquitetônica, né? Eu estou falando da união dos corações que se encontram dentro do mesmo teto, embaixo do mesmo teto, evidentemente que ela é decisiva para a nossa formação como cidadão, como criança, como adolescente, como adultos. O nosso comportamento de adultos, né, a gente costuma dizer como psicanalista, que a idade adulta ela é composta, né, e feita dos rastros e dos vestígios da infância. Então a gente pretende aqui chegar no teu coração, pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova, para falar de assuntos que permeiam o nosso dia a dia. Aquelas coisas que mexem muito de perto, que nos emocionam, que causam indignação, que fazem com que a gente, em muitos momentos, se entristeça diante de um mundo como esse, né, de provas e expiações, de aprendizados nem sempre fáceis. E uma das questões mais angustiantes dos dias atuais é o tema do nosso encontro de hoje, aqui no nosso Tudo Começa em Casa. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, que é difícil, eu reconheço, doloroso, mas que é necessário que se fale. Assim como nós temos no Brasil um país, o último país do mundo a abolir a escravidão, nós temos aqui, infelizmente ainda na nossa sociedade, um racismo estrutural que se encontra na linguística do povo, na comunicação, dentro da hierarquia no emprego, dentro das universidades. A gente percebe isso muito claramente. Estamos trabalhando, evidentemente, para que uma nova mentalidade seja desenvolvida e o racismo fique apenas nos livros de história, nós possamos nos respeitar como cidadãos, como espíritos que vêm a esse mundo para aprender uns com os outros. Mas existem outras questões também tão angustiantes quanto o racismo, que estão aí nos noticiários e que trazem, sem dúvida alguma, um constrangimento e uma dor muito profunda, principalmente para quem é pai de mulher, em um país que tem uma porcentagem muito grande de misoginia e uma percentagem muito grande de pessoas que procuram se reafirmar de homens frágeis através do machismo. Então, nosso tema é feminicídio, questões espirituais e emocionais na cultura da discriminação da mulher. Eu recolhi alguns dados que eu gostaria de trazer para você aqui. Depois a gente vai chamar um videozinho para ilustrar, né? A imagem ela mexe muito com a gente. Mas a gente te traz essa informação. Olha só, em 2025, o Brasil registrou um recorde histórico, olha que triste, um recorde histórico nos casos de feminicídio, com cerca de 1.470 a 1.518 mulheres assassinadas. Uma média terrível de 4 assassinatos por dia, superando os números de 2024, infelizmente. Então a gente fica assim abismado e eu gostaria de dizer para você aqui, por exemplo, 3 nomes de 3 mulheres
3 mulheres que tinham sonhos, 3 mulheres que tinham ideais e que acabaram tendo as suas vidas ceifadas porque possivelmente disseram não para o parceiro, para o companheiro, para o marido, simplesmente porque não queriam continuar dentro de uma relação. Então, nosso programa é em homenagem a essas mulheres. O Tudo Começa em Casa de hoje, aqui a gente emite as nossas vibrações, pedindo aos bons espíritos que acolham essas vítimas dessa violência, que as famílias dessas vítimas também sejam acolhidas espiritualmente, e que bom seria se nós tivéssemos uma política também de acolhimento psicológico, né? Através do governo e das autoridades para acolher essas famílias que passam por esse trauma doloroso. Vanessa Ricarte, do Mato Grosso do Sul, em 2025. Foi um caso de destaque nacional. Ana Carolina Pereira Santana, também em 2025. Ela é mais uma das vítimas mencionadas nesse recorde histórico desse ano. Julieta Hernandes, no Amazonas, em 2024. Artista venezuelana, cujo caso gerou grande comoção e alertou para o aumento da violência. Mas será que essa violência, que infelizmente, lamentavelmente, está instituída por aqueles que se acreditam donos da vida das mulheres, é uma questão apenas de um caso isolado? Por que existe essa cultura em que homens se acreditam detentores da vida, da liberdade e dos direitos de propriedade sobre a liberdade de uma mulher, o corpo de uma mulher, a mente de uma mulher? Eu me recordo aqui do José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura. Ele dizia que toda tentativa de fazer com que a pessoa pense como a gente é uma prática de colonização da vida alheia. E, infelizmente, em muitas relações afetivas, os parceiros procuram colonizar a vida das mulheres. Desde o instante em que começam a falar da roupa, quando começam a criticar as amizades, ou qualquer outra prática que vise cercear a liberdade da mulher, a liberdade dela pensar e a liberdade dela dizer não. E como eu disse há pouco, essa questão ela é estrutural. Então, durante muito tempo, mas infelizmente ainda acontece hoje, as meninas são educadas para silenciar perante aquilo que o parceiro quer. São silenciadas para não falar das suas dores, das suas emoções. São silenciadas no sentido de deixar o corpo à disposição do interesse do parceiro. Porque se elas disserem não, já são vistas como pessoas que até podem levantar suspeita. Será que ela está tendo algum caso fora de casa porque hoje ela não retribui aos meus anseios e aos meus desejos? Veja que esse assunto ele não pode ser resumido apenas como o que se fazia antigamente. Você sabia que houve uma época, e ainda tem gente que pensa assim, que romantizava. Coitado, ele amou demais. Coitado, ele perdeu a cabeça. Ele gostou tanto dela e não conseguiu conter o amor que ele tinha por ela e lavou a sua honra. Precisou matá-la para restituir a sua honra e a sua integridade. Essas falas são falas que denotam essa estrutura do crime no caso dos feminicídios. E é claro que é um universo tão amplo, tão complicado, e eu quero aqui falar com você nesse nosso encontro, na sua casa, no Tudo Começa em Casa. Eu quero falar contigo desses temas que eles estão muito próximos da gente. Então, a sua filha pode estar ouvindo uma declaração de amor nesse instante, quando um homem diz para ela assim: eu não vivo sem você. É uma frase que parece ser tão bonita e que vem sendo dita, e já foi dita por milhões de pessoas, mas ela tem na sua
conotação romantismo relativo, mas ela pode expressar também já uma fala que denota o domínio e o interesse do homem em controlar uma mulher. Você é a minha vida. Ora, quem resume a própria vida num relacionamento com um parceiro ou com uma parceira tem uma vida muito pequena. Não existem problemas emocionais que não tenham paralelo das questões espirituais. Não existe. Eu disse no nosso primeiro programa, junto com a Guiomar, quando ela veio nos apresentar tão gentilmente, né? Eu não posso deixar de fazer um registro de agradecimento, mas eu disse a ela aqui por essas câmeras e por esse microfone que aonde existem problemas espirituais, nós temos também problemas emocionais. E onde existem problemas emocionais, nós temos problemas espirituais. Eu quero chamar um vídeo, para você que vai nos acompanhar pela TV Mundo Maior e você que está comigo pela Rádio Boa Nova, eu vou continuar falando aqui enquanto você assiste. Mas depois, você que nos ouve pela rádio, você pode acompanhar lá pelo canal do YouTube da TV Mundo Maior o nosso programa Tudo Começa em Casa e assistir esse vídeo que nós vamos passar agora aqui pela TV Mundo Maior. São cenas que refletem a angústia de uma mulher que sofre em silêncio, que além da violência física, né? E é importante a gente dizer que antes da violência física, a violência emocional e psicológica antecedeu o quadro da agressão. Muitas mulheres se suicidam porque elas não conseguem lidar com aquela violência. Imagine, você idealizou uma relação em que você existiria emocionalmente e quando você começa a conviver com aquela pessoa que exercia sobre você um encantamento, né? Porque quando a gente se apaixona, é evidente que nós ficamos encantados com o parceiro, com a parceira. Mas de repente a cortina cai, o véu, e você tem diante de si alguém com profundos problemas, com profundos traumas emocionais. E muitos homens carregam traumas, né? Dizem, né? E isso acontece de fato, que muitos homens, quando se casam com uma mulher, que eles acabam transferindo para a mulher a imagem da mãe. Isso é real. Mas esse olhar para a esposa e enxergar a mãe, ou sentir a mãe, ou buscar os cuidados que eram oferecidos pela mãe na esposa, evidentemente que denotam ali uma condição de fragilidade emocional e de masculinidade frágil. Mas existem mulheres que também se submetem a assumir o papel de cuidadoras do marido. Evidentemente que uma relação pautada nesse tipo de dinâmica, ela tem prazo de validade para acabar. E é importante a gente prestar atenção nesses sinais. Por isso que é um assunto que a gente vai falar incansavelmente, né? Eu escrevi um livro sobre isso, que se chama Até que a Posse nos Separe, que em breve a gente vai estar lançando, porque o assunto é complexo. Mas eu estou trazendo algumas nuances para você poder refletir comigo e identificar circunstâncias que a princípio podem parecer pueris, e que de repente você vai identificar que você está perdendo a sua vontade, que você não manifesta a sua opinião dentro da relação para não incomodar o parceiro. E isso tudo vai fazendo com que você, enquanto ser humano, enquanto mulher, vá se apequenando. Eu queria abrir um canal. Eu quero abrir um canal e vou abrir um canal aqui de comunicação com você. Nós temos um e-mail para que você possa enviar um vídeo de 3 minutos com o celular na horizontal, ok? Você deita o celular, pode gravar, fazer sua pergunta. Nesse vídeo você pode vomitar as suas angústias. A palavra é forte, né? Vomitar as angústias. Mas tem muita gente que está entupida, está passando mal, porque não tem com quem falar. E se esse é o seu caso, fique tranquila, a sua identidade, você escreve no e-mail que você não quer ter a sua identidade revelada,
que a técnica vai frisar a sua imagem, mas você pode fazer a sua pergunta de viva voz. Se você não quiser, evidentemente, nem que a sua voz apareça, escreva para nós, vomite a sua angústia através do e-mail tudocomeca, porque não tem cedilha, né? Tudocomeca em casa, @feal.com.br. Tudocomeca em casa, @feal.com.br. É isso, técnica. Obrigado. Está ali o Jefferson, o Rogério e a Thaís que estão me dando suporte aqui. São os mentores que estão por trás aqui da minha fala, me intuindo para que eu possa ser feliz na minha comunicação. Então, escreva para nós, tá? Eu quero te falar também, né? Veja como o assunto é tão vasto, né? Que a gente fica aqui querendo passar uma informação, porque o nosso desejo não é instaurar a revolução dentro da tua casa, mas é instaurar a revolução dentro do teu coração, dentro da tua cabeça. Todo excesso, eu costumo dizer como psicanalista, todo excesso esconde uma falta. Veja aquilo que é excessivo na sua relação, ou tudo aquilo que você traz de excessivo para o teu comportamento para conseguir anestesiar a dor de viver uma relação que te constrange por causa da violência psicológica. Eu queria te falar acerca das mulheres que se suicidam, porque muitas vezes a gente nem tem como aferir uma estatística como essa. Porque evidentemente que o agressor, ele jamais vai admitir que te oprimiu e que você foi levado ao suicídio. Só se você aparecer numa mesa mediúnica e dar a comunicação depois, para denunciá-lo, mas aí não vai resolver nada. Eu estou querendo falar para você, olhando nos teus olhos, e falar para o teu coração. Quando a gente se anula, ou quando a gente se apequena para caber dentro de uma relação, ou dentro de um conceito de um homem, quando ele começa a trazer adjetivos pejorativos para tuas amigas, quando ele começa a querer mudar o teu figurino, a tua roupa, quando ele começa a oprimir a tua opinião sem querer ouvir aquilo que você tem a dizer, você já está sendo vítima de um feminicídio. E você pode me perguntar, mas Adeilson, como é que eu estou sendo vítima de um suicídio se eu não fui morta? Você está sendo morta a cada dia, emocionalmente. A opressão psicológica, ela causa adoecimento. E é interessante, né? Como eu disse há pouco, e vou falar sempre, a vastidão do assunto, o assunto é tão complexo, que você pode experimentar até um adoecimento orgânico, porque você não tem com quem falar dessa dor que te oprime, ou desse feminicídio emocional que você já está experimentando. Qualquer agressão, o grito, o adjetivo, a comparação, o cerceamento da liberdade de pensar, o cerceamento da liberdade de ter amigos, o cerceamento de colocar em andamento os seus projetos que você abandonou por causa de uma relação, evidentemente que já denotam que você vive uma relação adoecida, que você está sendo morta a cada dia um pouco quando você não pode ser quem você é. Dentro desse universo da tua casa, da psicosfera da tua casa, o que é a psicosfera de uma casa? É o ambiente psíquico de uma casa, que é formado pela soma das mentes e dos pensamentos que habitam aquela casa. Então, se dentro do universo do teu lar o clima é de hostilidade, você está se diminuindo para caber numa relação, para dar satisfação para a sociedade, ou para não se sentir fracassada, e o pior ainda, quando você perde a sua identidade como ser humano, existe um campo vasto para as influências espirituais perniciosas. Como espíritas, eu não acredito na reencarnação, eu não acredito. Eu sei que a reencarnação existe. Acreditar e saber é diferente.
Eu sei que 2 mais 2 são 4, portanto ninguém vai me dizer que é 5, porque eu já sei, é um conhecimento que já está íncito na minha vida como espírito imortal. Então, dentro desse processo reencarnacionista, e é importante falar nisso, veja como a beleza do espiritismo e da psicanálise ampliam o nosso olhar para esses verdadeiros dramas humanos. Usando agora a lente do espiritismo, você pode estar casada com alguém que numa vida passada foi uma mulher que foi oprimida. O campo subjetivo da criatura humana, ele não é cartesiano, ele não é 2 mais 2 são 4. A mente de nenhuma criatura humana é matemática, 2 mais 2 são 4. Não é assim que a mente funciona. Então, veja quantas questões envolvem uma relação. E é claro que você pode falar assim, mas Adeilson, é tudo tão complexo, como é que eu vou trabalhar essas coisas? Como é que eu vou lidar com isso no dia a dia? Eu vou te dar uma dica para você refletir. Tudo aquilo que te oprime, que te causa angústia. Você não quer ir numa festa, mas você vai para agradar. Eu estou te dando um exemplo simples. Toda e qualquer circunstância que você se obriga a cumprir um protocolo e experimenta um desconforto emocional em cumprir esse protocolo, evidentemente que tem alguma coisa errada. Vou falar aqui pela milionésima vez o que eu venho falando nas palestras. Escreva aí na sua casa, no seu celular, no seu WhatsApp, no seu notebook, essa frase perturbadora que eu vou lhe dizer, a frase de um rabino chamado Newton Bonder e de um livro chamado A Alma Imoral. Preste atenção nessa frase. Eu desejo que você leia todos os dias pelo resto da sua vida. E quando você lê, que essa frase lhe leve à reflexão. A frase diz o seguinte: a pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. Se você vive na solidão de si mesma, para ser aquilo que o mundo quer, evidentemente que você está adoecida. Então fica aqui no final do nosso encontro, do Tudo Começa em Casa, eu desejo que tudo comece a mudar no teu coração, que tudo comece a mudar na tua mente para a perspectiva de mudar o olhar para si mesma, observar o valor que você tem e entender que se você se esconde, o sol não pode ficar escondido, ele tem que brilhar. E você é um sol, é uma luz. E eu desejo que você não viva a solidão de si mesma, que você cresça cada vez mais. A gente volta semana que vem, no Tudo Começa em Casa, para uma nova reflexão, para caminharmos juntos numa vida melhor. Você acompanhou Tudo Começa em Casa. Apresentação de Adeilson Sales.